Olá, vamos dar continuidade hoje à nossa série de estudos sobre libertação e damos continuidade ao tema passado, que é mapeamento espiritual da família. Então, nós falamos sobre mapeamento na vida de Ló, estão lembrados? Como Ló aprontou toda aquela bagunça, como ele se enrolou e como de alguma forma ele conseguiu destruir a família dele, porque a família de Ló foi destruída. E a sua família está sendo destruída? O que está acontecendo na sua casa? O que está acontecendo no seu casamento? O que está acontecendo na sua vida? Você precisa parar e fazer um mapeamento. Você precisa identificar as raízes. Qual que é o primeiro passo do mapeamento espiritual? Parar e identificar quais são as raízes, quais são os problemas, quais são as dificuldades que você tem tido e de onde elas estão vindo. Então, vou dar alguns passos para você aqui. Primeiro ponto, quais são as raízes existentes de iniquidade? O que é iniquidade? Você já parou para pensar o que é iniquidade? Iniquidade é a causa do pecado. Exemplo, um alcoólatra. Vamos supor que você teve problema com o alcoolismo a vida inteira. Você vem para a igreja, você pede perdão ao Senhor pelo alcoolismo, você conserta com Deus, mas em determinado momento você volta de novo a beber, você não consegue segurar isso aí. Por quê? Porque você não pediu perdão pela iniquidade. O que é a iniquidade no caso? É a raiz do problema. Por que você se tornou alcoólatra? O que te levou a beber? Qual foi a causa desse alcoolismo? Aí é a raiz de iniquidade. A gente precisa cortar as coisas, arrancar pela raiz. Se você podar uma planta, você sabe que ela vai nascer de novo, que ela vai crescer, porque ela não morreu, na verdade ela não morreu, ela ficou ali só podada, não é? Então é preciso arrancar. Então você tem que pedir perdão pelas raízes de iniquidade, por isso você precisa identificá-la. No caso, que eu dei o exemplo, você teria que pedir perdão pela causa que te levou ao alcoolismo e você tem que pedir perdão pelo alcoolismo. Aí sim, você pede perdão pela raiz de iniquidade e pede perdão pelo pecado. Então, vai atrás da raiz. Você está tendo problema na área financeira, muita amarra na área financeira? O que te leva a ter esse problema na área financeira? Da onde está vindo isso? É da sua própria vida? É dos seus antepassados? Onde começou essa coisa? Você tem uma dificuldade na área sentimental? Não consegue deslanchar na vida sentimental? Da onde vem? O que aconteceu? Preciso identificar essas raízes. Quais são as raízes? Nós temos algumas raízes de iniquidade, como o adultério, a prostituição, o abuso sexual, o suicídio, as separações, a idolatria, a bruxaria, o alcoolismo, as drogas, o assassinato, a violência, os abortos, O alcoolismo, ele tanto pode ser, o pecado, como também pode ser uma raiz de iniquidade. A partir do momento que um pai foi alcoólatra, aquilo ali ficou como raiz de iniquidade para o filho, Porque foi um pecado do pai não confessado, se não foi confessado, Então, eu quero dar algum exemplo para você entender melhor. O adultério, ele causa abuso sexual nos filhos por espírito de perseguição. Então, geralmente, aqueles pais que são adúlteros, eles abrem uma porta de legalidade para que espíritos malignos que trabalham na área sexual venham abusar sexualmente dos seus filhos. É muito comum quando a gente está fazendo libertação na vida do pai, que é adúltero ou que está abandonando o adultério, que a gente descobre que os filhos foram abusados sexualmente naquele período ou que esses filhos têm algum tipo de vício sexual. Porque os espíritos malignos que atuam na área da perversão sexual passam a perseguir os filhos. Outro ponto, passividade do pai. Provoca conflito de identidade na criança, que é perseguida por um espírito maligno de identidade sexual. Essa criança pode vir a sofrer um verdadeiro conflito de identidade, que pode tender a ter qualquer outro tipo de relacionamento. Às vezes ele nem tem nada de homossexual, mas ele tem um conflito na identidade dele. Por quê? Porque ele não teve um pai como modelo, porque ele não teve um pai a quem ele pudesse se espelhar, porque aquele pai era omisso e passivo, então ele abriu legalidade para que o espírito da passividade viesse atuar na vida dos seus filhos. Outro tipo de raiz de iniquidade é a sua consequência, abortos. Os abortos, eles geram morte, vício de droga nos filhos, frigidez na mulher, câncer uterino. Então, quando houve um histórico de aborto na família, seja na mãe, na avó, seja lá atrás, o aborto ele pode causar isso, ele pode trazer morte para a família, pode trazer esterilidade, a pessoa pode ter problema de esterilidade, ela pode ter problemas com drogas, todo tipo de morte, frigidez também.
Então é importante. E às vezes também até problemas de ordem financeira. O aborto também pode trazer. Então há uma necessidade de pedir perdão pelo aborto, de renunciar ao aborto, de quebrar essa maldição, né? De aborto, de esterilidade, de amarra ligada ao aborto. Outra raiz de iniquidade, o suicídio. Há uma perseguição de morte também, de depressão. Quando nós temos um histórico de suicídio na família, geralmente espíritos malignos de morte passam a acompanhar toda aquela descendência, querendo gerar mais morte, às vezes causa depressão, medo. Outra coisa, outra raiz de iniquidade, o homicídio. O homicídio provoca perda de membros familiares por morte violenta. Às vezes houve assassinatos na família, houve homicídios, e aí passa a ter mortes prematuras, acidentes, mortes inexplicáveis, que foram causados por quê? Por espíritos malignos que vieram atuando na família devido àquele assassinato que teve lá atrás e que não foi redimido pelo Senhor, que não foi pedido perdão, que não foi confessado, né? Então, eu quero dizer para você, você precisa compreender, conhecer o histórico, o seu próprio histórico familiar, entender a sua raiz, entender o que aconteceu lá para trás, para que você possa cortar todos esses males. Então, há necessidade que você peça perdão também pelos pecados dos seus antepassados, que você renuncie, que você rejeite, para que você possa vencer e ser liberto. Amém? Deus te abençoe.